Essa mulher é aquela que muitas vezes, por circunstâncias da vida, acaba tomando o lugar do homem na relação. Será que isso está funcionando no seu relacionamento? Ou será que você vive sobrecarregada? Você está sentindo assim que está ficando bem longe, que está se distanciando, se afastando da sua verdadeira felicidade e da realização no seu relacionamento. Agora é que essas mulheres que assumem essa postura masculina, que tentam controlar tudo, que querem ser o homem da relação, elas têm muito mais chances de serem traídas. E por outro lado, mulheres que estão em contato com a sua feminilidade, que estão constantemente, porque é um processo diário, ativando isso. As mulheres que assumem esse lugar natural como nutridoras do lar, que sabem como ser fortes e ao mesmo tempo vulneráveis. Essas mulheres, elas são profundamente desejadas pelo seu homem. Elas atraem o cuidado do masculino, o amor, a admiração. Porque quando a mulher está no seu papel natural de nutrir, o homem ele se sente compelido, ele se sente impulsionado a proteger, a cuidar, a dar a vida por essa mulher e por essa família. A gente lê que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Já falei isso aqui várias outras vezes. Eu e você, nós temos um poder gigantesco na nossa mão de elevar o homem para aquele lugar de liderança que ele nasceu para ocupar. Submissa de forma cega, ou que você vai ter que se anular. Significa que você tem que entender a ordem que as coisas funcionam, a ordem que Deus colocou para o relacionamento. A mulher nutre, o homem protege. Bem-vinda, Leoa, a mais um episódio desse evento tridimensional Acorda Alice. E eu já quero começar te perguntando se você já está fazendo parte do grupo do WhatsApp, que é onde está acontecendo a parte melhor desse evento. Toda semana tem lá tarefa para você aplicar tudo que você está aprendendo aqui, que é o ouro que eu tô te entregando. Se não tá, o que é que tá faltando para você entrar? E também já quero saber se você já assistiu todos os episódios. Esse aqui é o 4º episódio e os anteriores estão simplesmente imperdíveis. Então vai lá e já assiste. Hoje a gente vai falar sobre um tema transformador e profundo. A gente vai falar sobre a ativação da sua feminilidade sagrada. Eu sei que para muitas de vocês esse conceito de feminilidade, ele pode parecer um pouco distante ou, quem sabe, até confuso, né? Mas eu quero te mostrar como ele é, na verdade, a chave que vai equilibrar os seus relacionamentos, que vai te trazer bem-estar para todas as áreas da sua vida. Eu quero começar aqui trazendo à luz uma realidade que muitas mulheres vivem e não percebem. Por isso que a série é Acorda Alice, né? A mulher que assumiu um papel masculino na relação conjugal ou amorosa, né? Talvez você já tenha ouvido falar dessa figura ou até se reconheça nessa mulher. Essa mulher é aquela que muitas vezes, por circunstâncias da vida, acaba tomando o lugar do homem na relação. Seja por ela acreditar que ele não é bom o suficiente, ou porque ela aprendeu que deve ser assim mesmo, é assim que as coisas funcionam, ou as duas coisas juntas. Mas o que eu quero refletir com você aqui nesse episódio é: será se isso realmente funciona? Será se isso está funcionando no seu relacionamento? Ou será que você vive sobrecarregada? Você está sentindo assim que está ficando bem longe, que está se distanciando, se afastando da sua verdadeira felicidade e da realização no seu relacionamento? Eu quero que você entenda muito bem como essa dinâmica de se masculinizar, de não ativar, de não entender o quanto é importante você ser mulher, ser feminina, pode estar destruindo aí a dinâmica do seu relacionamento. Muitas mulheres que assumem esse papel masculino, na verdade, elas estão repetindo um padrão que aprenderam lá na infância. A gente falou disso no episódio passado. E se você cresceu em uma casa onde a sua mãe
constantemente reclamava do seu pai para você, dizendo coisas assim como: o seu pai não presta, olha, o seu pai não tem responsabilidade, o seu pai não resolve nada, tudo nessa casa sou eu. Então você, como menina, começou a olhar para esse pai pelos olhos da sua mãe. E o que aconteceu? Aos poucos, você foi internalizando essa ideia de que os homens realmente não são confiáveis, de que os homens não têm habilidade e de que eles precisam constantemente serem corrigidos e que, como mulher, cabe a você arrumar tudo, ajeitar esse homem, consertar ele. E isso é algo muito comum na nossa sociedade. Essas meninas, né, como eu, como você, crescem acreditando que devem tomar o controle. Elas precisam corrigir, elas precisam ensinar, elas funcionam como umas mães. E quando chega na vida adulta e elas começam a se relacionar, elas acabam escolhendo parceiros que vão se encaixar exatamente nesse molde. Quem sabe você foi uma dessas mulheres que buscou inconscientemente homens que precisavam ser consertados. Homens que não eram maduros, homens irresponsáveis ou emocionalmente indisponíveis. E aí o ciclo, ele começa. Você se coloca na posição de corrigir esse homem e de ser a fortuna da relação, e isso te acaba, leoa, te sobrecarrega. Você vive nesse estresse constante porque está sempre tentando controlar tudo e todos. E por outro lado, existe também o cenário oposto, né? Quando algumas mulheres, pode ser que esse seja o seu caso, crescem como a filhinha do papai, vendo a mãe como uma concorrente. Sabia que isso acontece inconscientemente? Essas meninas, elas se identificam tanto com o pai, elas acabam se envolvendo tanto nessa relação que elas desenvolvem uma rivalidade com a figura materna. E esse conflito com a mãe vai interferir diretamente na forma como elas manifestam a sua feminilidade. Elas acabam assumindo uma postura mais rígida, muitas vezes desafiadora, e elas sentem que precisam ser como os homens para conquistar o respeito e o amor que elas tanto desejam. Mas, de novo, isso só vai afastar essas mulheres da sua essência original, que é a feminilidade. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Vou te contar uma verdade que talvez você ainda não tenha percebido. Ou até já tinha percebido, mas não com tanta clareza. Como eu vou te mostrar agora, eu te falei que aqui eu ia te entregar ouro que eu só entrego em mentoria individual. A minha intenção é que você realmente absorva esse conteúdo e comece a transformar a sua mentalidade para poder usufruir do relacionamento que você tanto deseja. A verdade que eu quero te falar agora é que essas mulheres que assumem essa postura masculina, que tentam controlar tudo, que querem ser o homem da relação, elas têm muito mais chances de serem traídas. Eu sei que essa é uma verdade difícil de você ouvir, talvez até de você aceitar, mas, leoa, infelizmente essa é uma realidade que você não tem como fugir. Tá nas estatísticas. Quando a mulher assume esse papel dominante, ela vai tirando a força do homem, ela vai, sabe, minando a força dele. E ele vai se sentindo desvalorizado, desnecessário. E isso abre espaço para outras coisas entrarem dentro dessa relação, inclusive a mais comum, que é a traição. E por outro lado, mulheres que estão em contato com a sua feminilidade, que estão constantemente, porque é um processo diário, ativando isso. As mulheres que assumem esse lugar natural como nutridoras do lar, que sabem como ser fortes e ao mesmo tempo vulneráveis. Essas mulheres, elas são profundamente desejadas pelo seu homem. Elas atraem o cuidado do masculino, o amor, a admiração. Porque quando a mulher está no seu papel,
natural de nutrir, o homem ele se sente compelido, ele se sente impulsionado a proteger, a cuidar, a dar a vida por essa mulher e por essa família. Isso é uma ordem natural das coisas e é exatamente o que a palavra de Deus nos ensina. Lá em Provérbios 14:1, a gente lê que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Já falei isso aqui várias outras vezes. E isso é muito verdadeiro. A mulher, ela tem o poder de construir um lar. Eu e você, nós temos um poder gigantesco na nossa mão de elevar o homem para aquele lugar de liderança que ele nasceu para ocupar. Nós temos essa função de sermos suporte emocional e espiritual desse homem, dessa casa. Mas quando essa mulher, quando eu e você, nós tomamos o controle, quando a gente tenta ser o homem nessa dinâmica, a gente acaba destruindo o que poderia ser um relacionamento sólido, um relacionamento saudável e prazeroso. E essa destruição, ela pode acontecer de muitas formas. E de muitas formas até inconsciente. Quando a mulher ela assume o controle, o homem ele vai perdendo o lugar de liderança e de proteção. Ele vai se desmotivando, como eu já falei, e isso cria uma dinâmica muito disfuncional no relacionamento. Mas quando a mulher é sábia, ela sabe como colocar esse homem no lugar de força que ele precisa estar para que ela se sinta realmente, sabe, completa, para que ela se sinta desejada, cuidada e protegida. E isso aí, Leoa, não significa que você vai ser aquela mulher submissa de forma cega ou que você vai ter que se anular. Significa que você tem que entender a ordem que as coisas funcionam, a ordem que Deus colocou para o relacionamento. A mulher nutre, o homem protege. Eu não vou te enganar, tá? Não é uma tarefa fácil ativar, reacender essa feminilidade. Assumir o seu feminino vai exigir uma série de trocas internas que você vai precisar fazer se você quiser voltar a ter um relacionamento sadio. Também é só se você quiser. Agora também você tem que compreender que caso você não queira, tudo que você vai ter é mais do mesmo. Então, assim, ser feminina não é simplesmente ser aquela mulherzinha. Na verdade, nem é isso, né? De um dia para o outro você ficar totalmente diferente. Não. Esse processo ele envolve uma transformação interna. Ele requer paciência, ele requer autoconsciência e, principalmente, ele requer ação. Eu quero falar com você agora um pouco sobre que trocas são essas. O que você tem que trocar para ativar a sua feminilidade sagrada. Você vai precisar trocar a ansiedade pela paciência. Isso quer dizer que você vai precisar confiar mais no processo, confiar mais em Deus e menos nessa necessidade que você tem, que eu também tenho. Eu preciso controlar esse impulso diariamente de controlar tudo o tempo todo. Você vai precisar trocar o impulso de fazer tudo sozinha por aceitar ajuda. Olha que coisa, gente. Simples, não é verdade? É simples demais. Mas, por incrível que pareça, é uma dificuldade da mulher moderna hoje pedir ajuda, aceitar ajuda, principalmente quando essa ajuda vem do seu parceiro. Então, um dos maiores sinais de feminilidade é aceitar, é receber. E quando você permite que o homem, que o seu marido assuma esse papel, você está incentivando ele a ser o seu protetor, a liderar, porque esse foi o destino dele. É isso que ele foi criado para ser e para fazer e para desempenhar esse papel aí. E eu tenho certeza que você vai agradecer muito quando isso estiver de fato acontecendo na sua vida. Você também vai precisar trocar o orgulho pela vulnerabilidade. Olha só, muitas de nós, e eu me incluo nisso,
a gente tem um receio, um medo de mostrar que é vulnerável. Inconscientemente a gente foi criando tantas expectativas, tantas mentiras que a gente foi acreditando ao longo desses séculos aí, e a gente começou a achar que mostrar vulnerabilidade é um sinal de fraqueza. Só que, na verdade, Leoa, não é. A vulnerabilidade é justamente o nosso poder de conexão. Quando você mostra que é vulnerável, você está convidando o homem, convidando o outro a se aproximar de você, a se conectar de forma genuína. Ele vai passar pelo seu coração, ele vai saber qual é a sua dor. Sabe, quando você faz isso, você consegue de fato ter uma unidade com o seu marido. Então, ficar aí se fazendo de forte, não querendo que ele veja que você tá magoada, sabe? Não, eu não vou mostrar pra ele que eu tô sofrendo. Grande coisa. O que é que você tá ganhando com isso? Nada. Eu vou te dizer, você tá ganhando mais distanciamento, você está ganhando muito mais rixa, muito mais raiva dele do que, de fato, resolução de alguma coisa. Então, se abra, troque esse orgulho, troque essa figura, essa capa que nem existe de super mulher por vulnerabilidade. Mostre quem você é, mostre quando dói, fale, se comunique, deixe ele saber o que você sente. E você também vai precisar trocar, Leoa, o controle pela confiança. Você vai ter que deixar que esse homem assuma a liderança em algumas situações. Eu sei que não é da noite para o dia, mas você vai precisar treinar isso. Não quer dizer que você vai abdicar da sua voz, que você não vai mais dar opinião, ou que você, sabe, vai confiar que tudo ele que vai fazer. Não estou falando disso. Não é exagero. Eu estou falando que você precisa confiar que ele pode sim, que ele deve exercer esse papel. Tudo começa na mente da mulher. Quando você começa a se abrir para essa realidade, isso já vai ser 50% do processo do seu esposo ou do seu namorado, porque isso você também deve já começar a validar desde o namoro. Porque, gente, olha, casamento potencializa o que você vive do namoro, tá? Não vá pensando que ele vai trocar mensagem aqui com outras mulheres no namoro e quando casar, ele vai virar o santo do pau oco. Não vai, tá bom? Ele vai virar um prostituto. Geralmente é assim, é estatística. Se no namoro você já tá acostumando ele a te desrespeitar, se no namoro ele já trata você com indiferença, se no namoro ele já demonstra sinais de que ele é egoísta, de que ele não está disposto a entrar num processo de crescimento, sabe, emocional, espiritual, no casamento, a tendência, Leoa, é piorar. Então, já fica aí um ponto de reflexão para você que é solteira, mas que está querendo se preparar para receber um homem que vai, de fato, ser um homem que vai, sabe, amar você da forma que você merece ser amada. Outra troca importante é a firmeza gentil. Você vai precisar trocar a rigidez, a grosseria por uma firmeza gentil. Repara na palavra, firmeza gentil. Muitas mulheres confundem essa falta de limite que vivem nos seus relacionamentos com feminilidade. Gente, é totalmente o contrário. Quanto mais feminina você é, mais limite você consegue colocar. Então, assim, se você quer ativar sua feminilidade, você precisa começar a deixar de ser passiva ou de permitir que o marido, que o namorado passe por cima de você. Isso quer dizer estabelecer limites com graça e com gentileza. Você pode sim ser firme sem perder a sua doçura. Você não precisa gritar, você não precisa, sabe, brigar, bater para que um homem lhe respeite. Ah, Laís, mas tu não conhece o meu marido, ele é assim, muito duro. E eu tenho muitas clientes que vivem essa dinâmica, que foi inclusive o tema do episódio aí anterior, né, falando sobre dependência emocional. E o que eu quero que você entenda?
olha só como é que funciona. Quando essas minhas clientes, essas minhas alunas, elas vêm com esse relato, Laís, mas se eu não gritar, ele não para de, por exemplo, me desrespeitar. Tem uma hora que eu canso. E aí eu pergunto para elas, ok, me diz uma coisa. Vamos supor que aconteceu uma dinâmica, né? Acontece muito isso, homens que são tão abusivos que eles acabam não deixando a mulher ter liberdade nem de ir na casa de um parente. Ir aqui na casa da mãe, né? Aí todo mundo foca nesse homem que realmente está errado, que não deixa essa esposa ir na casa da mãe, certo? E o que acontece? Esse homem proíbe, esse homem grita, e aí essa mulher grita com ele de volta, essa mulher bate nele, eles trocam, farpa de todo jeito. E sabe o que acontece no final? Ela não vai na casa da mãe. E é esse o ponto que eu quero que você entenda. Posicionamento, firmeza gentil não é necessariamente o que você fala para o seu parceiro. É a decisão e a atitude que você toma calada. Você consegue entender? Aí você entra no ringue, briga. E no final você faz sempre aquilo que ele quer. Não é essa a verdade? Eu conheço, eu trabalho com isso, eu já passei por isso. E quando eu entendi que eu não precisava falar, que eu precisava agir com gentileza e respeito, é claro. Não estou aqui ensinando você, mulher, meu marido não gosta, porque tem mulher, gente, que não tem noção, né? E todas as minhas alunas, eu sou muito enfática em dizer quando elas precisam alinhar uma postura e quando realmente é algo que elas têm que se posicionar. Vou te dar aqui exemplo de roupa, que muitas mulheres se questionam sobre isso e eu recebo no meu direct muitas perguntas. Laís, meu marido não deixa eu usar uma roupa, né, que eu quero. Aí eu digo, como é essa roupa, abençoada? Aí ela manda uma roupa totalmente nua, totalmente devassa, sabe? O peito aparecendo todo, bem curtinha. E aí ela vai me contar a narrativa. Olha essa roupa, eu gosto, me sinto bem, vou ficar do lado dele, mas ele faz um escândalo quando eu vou sair com essa roupa. Abençoada. Eu tô te falando isso porque eu quero que aqui você saia muito bem direcionado. Eu falei que seria um evento de clareza. Então, presta atenção. Se o seu marido está reclamando, se ele está brigando com você por uma questão de uma postura sua que você sim deve alinhar, a sua posição nessa hora é reconhecer que está errada, voltar lá para o seu lugar e sim se vestir direito, leoa. Entendeu? Não é agora você, porque eu gosto, porque eu me sinto e ele não vai mandar em mim. Não tem negócio de mandar em mim, tá? Um relacionamento maduro, ele não tem nenhum que manda, nenhum que obedece. Tem duas pessoas que sabem o seu lugar, sabem a hora de agir e a hora de recuar. Mas meu marido não sabe e nem vai saber enquanto você não fizer a tarefa primeiro e ensinar para ele. Porque somos nós, as mulheres, que temos essa sabedoria e esse poder de conduzir as coisas que ensina o homem. Você entendeu, amada? Então, isso troque a sua briga, a sua birra, aquela mulher goteira, por uma firmeza gentil. Aprenda com o que eu te falei agora e contextualiza aí no teu ambiente, como isso funciona na tua realidade e começa a treinar a firmeza gentil. Você também vai precisar trocar o medo de ser rejeitada pela coragem de ser autêntica. Olha só, o medo que a mulher sente da rejeição do homem, às vezes faz a gente agir de uma maneira assim, tão assim, sabe, projetada, de uma forma que não é verdadeira. Eu, por exemplo, quando eu casei, já acontece essa história aqui antes, meu esposo, ele
não gostava muito de cores, ele é mais assim, reservado, e eu gostava de cores, né? E como eu não sabia quem eu era, eu me anulei completamente. Eu não falava. Você tá vendo aqui, eu sou falante, eu gosto de sorrir. Não tão falante quanto a minha irmã que tá aqui me acompanhando, mas eu sou falante. E quando eu casei, eu comecei a me poldar toda. Porque eu tinha medo do meu esposo me rejeitar, dele não gostar que eu falasse um pouco mais alto, dele não gostar que eu fosse um pouco mais extrovertida, que ele não gostar de eu usar uma roupa colorida. E aí eu comecei a me poldar toda. E eu fingia que era uma pessoa que, na verdade, eu não era. E isso, gente, acabou comigo. E também fez muito mal para o nosso relacionamento, porque o que foi que atraiu o Cérvulo na minha pessoa? Foi justamente o meu jeito, a minha autenticidade, sabe? A minha forma dinâmica. Foi isso que chamou a atenção dele, que chamou a minha atenção para ele. E o que chamou a minha atenção nele foi a forma dele mais discreta. Então, você percebe que a gente não pode se anular. Nem você, mulher, pode se anular para caber na caixinha que o seu marido projetou. E nem ele pode se anular para caber na sua caixinha. Porque um tá ali complementando o outro. Não no sentido de completar emocionalmente de valor, mas de habilidades mesmo. Eu falo de habilidades. São as duas premissas maiores dos relacionamentos. Nós somos completamente opostos e complementares. Então, você precisa entender isso. Troque esse medo de ser rejeitada pela coragem de ser autêntica, tá bom? E aí você não vai mais precisar ficar se moldando para simplesmente agradar. De novo, eu quero deixar isso bem pontuado. Não estou falando de você agradar o seu esposo com coisas assim, sabe? Que você precisa sim. Nós precisamos agradar o outro, sim. O outro precisa nos agradar. Eu estou falando de desvirtuar a sua identidade, tá bom? E isso só vai criar frustração. Então, você precisa trocar, acabar com isso o mais rápido possível. Quando você tem coragem de ser autêntica, você vai atrair pessoas que realmente vão valorizar você. E se você já atraiu um marido, se você já está casada, você não vai precisar trocar de marido, tá, abençoada? Você vai literalmente reconquistar esse homem, que ele pode até já ter esquecido de quem você é. Porque se você mesmo já não lembra quem você é, imagina o seu parceiro, não é verdade? E, finalmente, você vai precisar trocar a falta de cuidado pessoal por amor próprio. Uma rotina de beleza, uma rotina de autocuidado, de autoamor, que muitas pessoas elas já colocam isso como prioridade. Na verdade, isso aí, ó, é a ponta do iceberg. Cuidar de você mesmo é muito importante quando você já fez as outras trocas que eu te disse anteriormente. Mas agora é a hora de você voltar, sabe? E se relacionar melhor com você mesmo. Quando você muda a forma como você se trata, automaticamente você muda a forma como você se sente e aí o ciclo ele se perpetua. O outro vai perceber você de uma forma diferente. Quando você passa a se valorizar e a manifestar essa valorização na sua postura interna, nas suas decisões e na forma como você cuida do seu próprio corpo, você pode ter certeza que isso vai dar um novo, sabe, um up maior no seu relacionamento. E a ativação da sua identidade sagrada, Leoa, é uma jornada que vai transformar não só o seu relacionamento, mas, como eu já falei antes, toda a maneira como você se percebe, como você vê o mundo, como você age, reage e, principalmente, a maneira como o outro enxerga você. E aí você vai perceber que você não precisa mais carregar aquele peso do mundo todo nas costas. Você vai poder descansar na certeza de que você está fazendo a sua parte do acordo, que é nutrir a sua casa, que é cuidar do seu relacionamento e permitir que esse homem aí que está perto de você ou que vai chegar até você faça o lugar dele, a função dele, que é proteger e liderar você.
E eu quero te convidar a refletir sobre como você tem se posicionado no seu relacionamento conjugal hoje. Será que você tem sido aquela mulher sábia que edifica? Ou você tá que nem a tola, destruindo tudo, controlando tudo? Não importa como você tem sido até agora. Eu quero que você pense para que isso fique bem claro. Mas o que vai realmente importar nesse momento é o que você vai decidir fazer de agora em diante. Eu quero que você se lembre que feminilidade não é fraqueza. Na verdade, é o seu maior poder. É o poder que Deus te deu. E você precisa aprender a usá-lo com sabedoria. E você vai ver como a sua vida e os seus relacionamentos vão simplesmente florescer de forma tridimensional. Se você quer andar mais rápido ainda nessa jornada, nessa ativação e ter uma mentoria individual comigo, você pode ter todo o cronograma desse evento aqui, com tarefas exclusivas pensadas e adaptadas para a sua realidade, para o seu relacionamento individualmente. Eu quero te ajudar, sabe? Você pode entrar em contato comigo pelo link e você pode investir nesse processo de ativação. Isso se você quiser andar com mais rapidez. E agora é aquele momento que você vai deixar o seu like, que você vai compartilhar com 5 amigas e que você também vai colocar aqui nos comentários que chave virou hoje na sua vida, que vai de fato transformar o seu relacionamento. Eu quero que você me ajude a ajudar mais pessoas, porque eu tenho certeza que o que eu tô te falando aqui é pontual para a transformação da sua vida de modo geral. E eu tô aqui contando com você e servindo você aqui sempre também com muita disposição e carinho. Então, um beijo enorme para você e até o próximo episódio.